Se você e seus amigos fossem perseguidos pelo Popeye, só que ele está completamente louco e com sede de vingança e sangue, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar Terra tentando derrotar um super-humano com sede de sangue, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para sobreviver ao Popeye enlouquecido em A Vingança do Popeye. Essa criança está prestes a ter a vida mais triste que você vai ver hoje. Isso porque o Popeye nasceu com uma deformidade no seu corpo, que desfigurou os seus braços, mas também lhe deu super força, a ponto de que ainda bebê ele foi capaz de quebrar o dedo do pai por acidente. Os médicos até fizeram todos os tipos de exames, mas no fim perceberam que não tinha nada que pudessem fazer. Então a criança cresceu, e infelizmente começou a sofrer bullying por conta dos seus braços. Mas uma garota gentil o defendia das outras crianças, até que uma delas passou dos limites e agrediu a garota, despertando a ira do Popeye, que com a sua força sobre-humana, sufocou o garoto com tanta pressão que seus olhos explodiram. Mas no fundo, o Popeye tinha um bom coração, então ele contou tudo aos seus pais que não viram outra escolha, senão prendê-lo no porão para que ficasse em segurança e não ferisse mais ninguém. Mesmo assim, o Popeye ainda tinha uma companhia de uma espécie de entidade, que vivia atrás de uma porta no porão, até que infelizmente os moradores furiosos vieram cobrá-lo pela finalização daquela criança, e atearam fogo na casa do menino. Assustado, o Popeye tentou abrir a porta para salvar a sua companheira, mas a entidade pediu que ele fugisse, pois ela sabia se virar. Com isso, o garoto começou a procurar pelos seus pais, mas logo o fogo alcançou o coitado, lhe causando queimaduras terríveis. E na tentativa de salvar a própria vida, o garoto se jogou em um lago onde os moradores locais viram seu corpo afundar, mas nunca o encontraram. Ok, como sempre, antes de pensarmos em derrotar algo, precisamos conhecer nosso inimigo. E aparentemente, tirando a super força que pode ser problemática, o Popeye é apenas um humano normal que pode ser ferido com facilidade, já que ele não possui uma super resistência nem nada do tipo, pelo menos não foi mostrado isso ainda. E sabendo que o cara tem super força, já conseguimos imaginar que uma luta corpo a corpo é estupidez, pois não teríamos capacidade de sobreviver a um golpe forte, e nem de nos soltarmos caso o Popeye nos agarrasse. Portanto, a melhor tática é ficar à distância, seja arremessando objetos ou usando armas de fogo, mas caso dê para pegá-lo desprevenido e desferir um golpe surpresa, também teríamos grandes chances de sair vitoriosos. E como o assassino não tem super velocidade, poderíamos correr caso desse tudo errado. Agora, falando do Popeye em si, apesar da deformidade realmente ser algo que infelizmente pode fazer você sofrer com julgamentos, o fato dessa mutação ter dado força sobre-humana para ele não é de todo mal. Afinal, o cara poderia ganhar muito dinheiro competindo em modalidades como o levantamento de peso olímpico, e até se daria bem em serviços pesados que exigissem a força bruta. E com o dinheiro arrecadado, daria tranquilamente para fazer uma cirurgia plástica para modificar os braços e deixá-los de uma forma que o agradasse. O mesmo vale para os pais do garoto, que podiam ter visto essa alternativa futuramente. Não só isso, como também poderiam ter levado o garoto em um psicólogo, para ensinar seu filho a lidar melhor com o bullying que eles sabiam que o coitado iria sofrer. Assim, o Popeye saberia administrar melhor suas emoções, e nada disso teria acontecido, porque se esse menino não tivesse finalizado o garoto, e sim usado a super força para intimidá-lo, tudo teria ficado bem. Quanto aos moradores locais, galera, eles não deviam ter ateado fogo na casa do menino. Primeiro, porque o Popeye só reagiu às ofensas e agressões. Ele não finalizou um garoto inocente, estava apenas se defendendo. Tá certo que ele perdeu a mão na defesa. O correto nessa situação seria chamar a polícia para lidarem com o garoto. Finalizar a família inocente do Popeye só torna todos eles criminosos também. Agora, falando do Popeye, ele poderia ter tentado molhar as suas roupas para evitar as queimaduras e se rastejar para não ser sufocado pela fumaça. Sem contar que a porta que a sua amiga estava poderia ser quebrada com a sua super força. É só bater no lugar certo. Agora, sobre o lago, provavelmente ele prendeu a respiração ao máximo que pôde e nadou para longe da população revoltada. Então eles deveriam ter ficado bem atentos com as autoridades para capturar o jovem e levá-lo para uma instituição que cuidasse do rapaz, para ele não acabar virando um finalizador impiedoso, né? Mas agora eu acho que já é tarde para isso. 15 anos depois, vemos a Mia sentada nas margens desse mesmo lago, pois ela foi contratada por um casal de youtubers, o Alan e a Cherry, para gravar um episódio do quadro Casas Assombradas, já que as visualizações estavam em baixa, e como diversos desaparecimentos estavam acontecendo nas redondezas, os dois decidiram se aproveitar desses casos para gravar um vídeo sobre isso na tentativa de bombar, e a Cherry disse que tem uma ideia para levantar o canal. Mas desde que chegou ali, a Mia já estava sentindo que tinha uma energia estranha no local, só que os seus chefes não queriam ouvir isso, e iniciaram a gravação contando a história do pobre garotinho que foi queimado vivo por ali. Só que antes de conseguirem terminar a introdução, a Mia vê algo se movendo no meio da mata e avisa os seus chefes, mas eles não acreditam e apenas ficam irritados por ela ter atrapalhado a gravação. Porém, como a jovem parecia muito assustada ali fora, e ambos já estavam querendo entrar na casa mesmo, eles decidem gravar algumas cenas no porão, onde o Popeye teoricamente foi queimado. Mas a Mia se recusa a entrar ali, dizendo que ficaria do lado de fora para fazer algumas captações de áudio. Com isso, o casal entra sozinho, e enquanto seu namorado gravava o porão, a Cherry decide que queria fazer um vídeo diferenciado. E a ideia dela é sugerir para o Alan que ambos gravassem a relaxada deles, e o cara aceita sem pensar duas vezes, porque com certeza isso aí vai aumentar as visualizações dele, né? O YouTube adora esse tipo de coisa. E sim, eu tô sendo irônico. E enquanto os dois se divertiam, a coitada da Mia não estava nada feliz do lado de fora, pois ela começou a ouvir
sussurros e barulhos de correntes, até que quando ela menos esperava, o Popeye aparece derrubando-a no chão com um golpe de uma âncora, e sem qualquer piedade, o cara pisa na sua cabeça até que vire a moeba. Em seguida ele vai cumprir a missão de todos os assassinos slashers, que é empatar a relaxada do casal, atravessando a Cherry com seu braço, e vendo que não conseguiria derrotar aquele cara, o Alan aproveita enquanto o Popeye estava ocupado com a sua namorada, e tenta escapar. Porém, como o psicopata estava rondando a casa, o Alan se esconde esperando a oportunidade perfeita para fugir, mas quando achava que o Popeye tinha ido embora, ele é surpreendido e tem a sua perna acertada com um martelo. Com isso, o assassino tenta sufocar o Alan, assim como fez com a sua primeira vítima, mas o cara é mais ligeiro e consegue pegar o martelo, acertando um golpe no Popeye e conseguindo mais uma chance de escapar. Só que infelizmente, com a perna quebrada, o rapaz não consegue ir muito longe e logo é pego pelo Popeye, que irritado usa toda a sua força para espremer a cabeça dele como se fosse uma laranja, finalizando o coitado brutalmente. Com isso, o assassino vai até a porta onde a sua amiga ficava e recebe um bilhete da entidade, dizendo que estava feliz por ver seu amigo novamente. Ok, como sempre temos que reclamar da polícia nesse universo tosco, porque vamos lá, né? Existem diversos desaparecimentos acontecendo em uma região florestal, o que nos leva a duas hipóteses. Ou tem animais selvagens perigosos rondando a área, ou um finalizador estava rondando o local. A atitude correta de oficiais competentes seria levantar um grupo de buscas para tentar encontrar os desaparecidos, ou ao menos os corpos deles, e também fazer patrulhas na área para ver se achavam os responsáveis por isso, além de, claro, impedir que mais pessoas entrassem naquela região até tudo ser solucionado. Mas é óbvio que eles preferem deixar mais pessoas baterem as botas, é mais fácil, né? A ideia da polícia local só pode ser a seguinte: com mais gente indo de base, vai ter mais pistas, e é menos trabalho para encontrar o culpado. Eu tenho certeza que todos os policiais desse lugar devem ser adeptos da filosofia do Jaiminho, o carteiro. Quanto aos jovens, não é à toa que o canal tava indo mal, né? Olha a qualidade da filmagem desse pessoal, sem contar que eles estão indo para uma região em que estavam acontecendo vários desaparecimentos, e para explorar uma casa abandonada ainda por cima. O mínimo que eles deveriam ter feito era trazer uma arma de fogo, e pelo menos uma lanterna para cada membro do grupo para enxergarem onde estavam indo, já que só o Alan estava com uma lanterna, e uma lanterna decente poderia muito bem ser usada para cegar temporariamente o Popeye e impedir uma perseguição, porque em lugares assim, ainda mais perto da água e no meio da floresta, podem ser usados por moradores de rua, usuários de drogas e até como abrigo para animais selvagens. Então ter algo para se defender seria essencial para conseguirem permanecer vivos. Se bem que o cérebro desse casal parece que funciona de uma forma diferenciada, já que relaxar num lugar onde uma família inteira bateu as botas é coisa de maluco. Até porque se eles queriam gravar esse tipo de conteúdo, poderiam fazer em casa ou alugar um motel. Até porque o cancelamento vem forte se o público descobrir o desrespeito que eles estão fazendo com quem perdeu a vida naquele lugar. Sem falar que se postar isso aí no YouTube é a mesma coisa que largar uma bomba atômica no canal. Quanto a Mia, galera, esse tipo de equipamento que ela está usando é super sensível aos sons. Então era pra ela ter conseguido ouvir o Popeye se aproximando, não só pelos passos pesados, mas também pelo barulho das correntes que ele estava carregando. Assim ela conseguiria ter fugido a tempo até o carro dos YouTubers e dado fora dali. Até porque nerfaram o Popeye nessa parte, já que quando ele era apenas uma criança, o cara conseguiu estourar a cabeça de um garoto com pura força bruta. Mas agora adulto, ele não conseguiu fazer o mesmo com a cabeça do Alan. Se bem que eu acho que não dá pra explodir algo que não tem nada dentro, né? Vai ver, faltou espinafre. Longe do lago, conhecemos a Tara, uma garota que estava prestes a viajar com seus amigos para a casa do Popeye, já que a professora da escola onde a sua mãe trabalhava acabou falecendo e deixando a propriedade para os seus pais. E como lá tinha um lago lindo, a jovem achou que seria uma boa ideia levar seus amigos para passar um fim de semana no local, sem nem imaginar o destino terrível que os aguardava. Chegando na sala, a jovem encontra seus pais discutindo, pois o George queria vender aquela propriedade amaldiçoada, já que sabia da história dos acontecimentos bizarros que se passavam lá. Mas a Laura fala que isso era uma grande bobagem. Do lado de fora, o Dylan estava pedindo a dona que continuasse guardando o segredo da sua amiga, pois ainda não estava pronto para contar. Nesse momento, a jovem aparece e os dois disfarçam, contando que já tinham pego todos os suprimentos necessários para a viagem. Enquanto eles conversavam, a Nick e o Sky estavam numa pegação frenética, e a Ruiva pergunta ao cara se já disseram que ele beijava bem, e o maluco acha uma boa ideia meter que a Sky já falou isso, pois os dois estavam namorando, e o carequinha aí estava metendo a galha nela sem dó. E aí o Beanie aparece para perguntar se os dois deixariam ele assistir a relaxada, o que deixa ambos bem desconfortáveis, e acaba com um clima que já não estava muito bom. E depois dessa, todos se reúnem nos carros para saber quais seriam os planos para aquela casa maldita, e a Tara explica que queria transformar o lugar numa atração turística por conta da lenda, já que algum sujeito misterioso tinha reformado todo o local de graça, e a sua mãe já tinha dito que não queria a propriedade, mas também não queria vendê-la. Então a Tara precisava da ajuda de seus amigos para decorarem tudo, e modificarem a casa para deixá-la atraente para os turistas. Com isso, a Carrie pergunta se receberiam um extra por acordar tão cedo, só que a dona lembra a todos que estavam fazendo isso para ajudar a família da garota, pois o George tinha sofrido um acidente e quebrado gravemente a perna. Além disso,
disso, a Laura foi a professora de todos eles quando eram crianças, e deviam isso à família. E então, o Dylan puxa sua namorada pro canto, e pergunta por que ela estava pagando todo mundo, se eles podiam fazer apenas para ajudar. Só que a loira avisa que não queria falar sobre isso naquele momento. E aí, todos entram em seus carros, e passam as próximas 12 horas dirigindo até esse lugar isolado. Só que quando estavam perto de chegar, eles quase acabam atropelando um pescador que estava passando pelas redondezas. E quando descem para perguntar se ele estava bem, o homem pergunta onde aquela molecada ia com tanta pressa, já que não tinha nada por aquele caminho além de uma casa abandonada. E aí a Tara comenta que estavam indo para a casa do Popeye, pois seus pais eram os novos donos. Isso deixa o pescador extremamente apavorado, por isso ele dá apenas um aviso: tomem cuidado e fiquem longe da neblina, pois ela seria fatal. Ignorando o pescador, os amigos seguem caminho até finalmente chegarem no local, mas quando vêm à casa e o estado como ela estava, metade do pessoal já fica com o pé atrás de dormir ali. Mas a Tara garante que tudo era seguro e que tinha algumas surpresas para tornar os próximos dias mais tranquilos. Com isso, a Cat sai andando pelo local procurando sinal de celular, até que seus amigos ouvem os gritos da garota e correm para ajudá-la, descobrindo que a jovem gritou apenas porque tinha encontrado uma jacuzzi. E a Tara comenta que essa era uma das surpresas. Só que para equilibrar com a boa notícia, ela conta que naquela casa infelizmente não tinha sinal de celular, mas que poderiam se divertir de outras formas. E depois de desfazerem as malas, a Tara e o Dylan vão para uma cabana que ficava um pouco mais afastada dos amigos, e o Dylan percebe que a sua namorada estava usando a internet no computador, perguntando como ela tinha acesso à internet se ali não tinha sinal. Com isso, a garota revela que mentiu para o resto dos amigos, pois estava pagando todos para trabalharem, e não queria eles perdendo tempo no celular. A Tara vai dar uma olhada na previsão do tempo, e descobre que todos os próximos dias seriam preenchidos por neblina, em grande parte do tempo. Então ela teria que convencer todos a trabalhar mais pesado se quisesse terminar tudo a tempo. Com isso, seu namorado a tranquiliza, dizendo que tudo daria certo, e que estaria com ela a cada passo do processo. Isso deixa a menina super feliz, mas ela nem imaginava que o rapaz estava escondendo algo terrível dela. Bom, aparentemente o local foi reconstruído misteriosamente, e como não foi a família que pediu essa reforma, é só somar os desaparecimentos e as finalizações das redondezas. Com isso, a polícia e até a própria família deviam entender que talvez o responsável pela construção seja a mesma pessoa que estava cometendo os assassinatos, o que faria total sentido, já que todo mundo perto daquela casa são brutalmente finalizados. Portanto, a polícia deveria montar um cerco e ficar esperando o assassino aparecer. Afinal, se a pessoa teve todo o trabalho de levantar um lugar do zero, é porque planeja morar ali. E eu fico me perguntando, como é que o Popeye conseguiu chegar naquele lugar com quilos de material de construção sem ser notado? Esse aqui deve ser o construtor Popeye, em vez de marinheiro. Além disso, galera, sem querer ficar repetindo muito, mas como o filme tem uma trama complexa e profunda, eu preciso dizer novamente que esses jovens estão indo para um local conhecido por desaparecimentos e assassinatos. Inclusive, a casa que eles vão enfeitar foi palco de um desses crimes. Então, se o grupo realmente estava disposto a fazer essa maluquice, no mínimo eles precisam levar algumas coisas para o caso de dar errado. E a primeira delas seria uma arma de fogo para conseguir acertar a distância qualquer coisa que tentasse atacá-los. E a segunda coisa é um kit de primeiros socorros para tratar feridas ou alguma doença, já que eles estão a quilômetros de distância da cidade mais próxima, o que quer dizer que não tem nada nos arredores. Ou seja, se algum deles se feriram, o negócio pode ficar bem feio, pois em 12 horas de viagem, muitos ferimentos podem infeccionar, ou no caso de uma hemorragia, fazer a vítima sangrar até a morte, principalmente porque a maioria acha que não tem um sinal de telefone para pedir ajuda. Outra coisa que é muito bizarra, galera, é que pelas informações que foram passadas até agora, se passaram apenas 15 anos desde a tragédia que aconteceu com o Popeye. E isso, pessoal, é pouquíssimo tempo para alguma coisa se tornar uma lenda, já que a maioria das pessoas que presenciaram isso tudo ainda estão vivas. E a Tara, que deve ter pelo menos uns 20 e poucos anos, já era nascida quando tudo aconteceu, ou seja, não daria tempo do Popeye virar uma lenda, e muito menos de tanta gente achar que isso não aconteceu. Fora que, pelo que parece, a Tara e o seu pai foram várias vezes até a casa fazerem reparos, e nunca foram incomodados pelo Popeye. Não faz sentido que o assassino tenha ficado bravo só agora. Pode ser que exista algo que faça o Popeye atacar, tipo a relaxada que aqueles jovens deram, ou até mesmo a perturbação do seu local de descanso, porque como tem gente que pesca por ali, quer dizer que ele não ataca todo mundo. Mais tarde, os amigos se reúnem para curtir a jacuzzi e fazer um churrasco. Só que a Tara não consegue descansar tendo tanto trabalho para fazer, e uma neblina se aproximando. Então ela pede para todos começarem os trabalhos desde agora, para conseguirem ganhar mais tempo, e que deixaria o grupo em paz durante a neblina. E vendo como a garota estava mal, apesar de não ficarem nem um pouco felizes com a ideia de trabalhar após 12 horas de viagem, os jovens acabam aceitando. E enquanto os jovens se divertiam, vemos o pescador de mais cedo tentando pegar alguns peixes no lago. Mas esse cara não tem um dia de paz, pois enquanto pescava, ele é surpreendido pelo Popeye, que o estrangula até a morte. Voltando até George e a Laura, vemos que novamente o casal estava discutindo porque o cara queria vender aquele terreno, mas por alguma razão misteriosa, a Laura não queria deixá-lo fazer isso. Só que quando o cara perguntava o que ela estava escondendo para não querer vender aquela terra maldita, a mulher sempre cortava o assunto. Nesse momento, a June, a mãe do Dylan, aparece em pânico, mostrando uma notícia no jornal que falava sobre 3 mortes que aconteceram na casa do Popeye, e fala que a filha da Laura podia estar correndo perigo se estivesse ido até aquele lugar, pois aparentemente as duas conheciam o assassino e sabiam do que ele era capaz. Mas a Laura
pede para sua amiga se acalmar, pois o seu marido estava em casa e não podia saber desse assunto, pedindo que falassem sobre isso no dia seguinte. Indo para os jovens, vemos que a Tara reuniu todos para começarem a pintar as placas que fariam parte da atração, mas a Tara não gosta nem um pouco das cores que as garotas estavam usando, já que a intenção era deixar as placas vermelhas para remeter a sangue e ser bem chamativo. Porém o seu namorado a puxa pro lado, pois queria incentivar a jovem a ser mais dura com o pessoal, já que ela estava pagando pelo trabalho deles. Mas nesse momento, o grupo ouve algumas batidas à porta e vem uma mulher esquisita parada os encarando. Mesmo com medo, a Tara decide atender, e assim que abre a porta, a Olivia entra dizendo que os jovens não deveriam estar ali, pois ele não ia gostar nada disso, mas que ainda dava tempo deles saírem sem se machucar, pois aquela era a sua casa. Entendendo aquilo como ameaça, a dona se aproxima ordenando que a mulher saísse dali, senão iriam descer a porrada nela. E mesmo tentando explicar o mal entendido, a Olivia é expulsa e decide deixar os jovens se virarem com as consequências de suas atitudes. Preocupada com a garota, que nitidamente não parecia bem, a Tara decide seguir a Olivia até o lado de fora, perguntando se ela precisava de carona para algum lugar, ou se estava tudo bem. Mas tudo que a esquisitona diz é que iria ficar feliz em vê-lo sofrer como ele sofreu. Nesse momento, a jovem vê a neblina se aproximando e diz para a Tara que era melhor correr, já que ele estava chegando. Com isso, a mulher foge desaparecendo na neblina. Enquanto isso, dentro da casa, Nick fica empolgado depois de ver a sua namorada expulsar aquela maluca, só que a dona não está nem um pouco afim de relaxar naquela noite, e dá um chega pra lá no namorado. Nesse momento, a Tara aparece dizendo que estava tudo bem em relação à garota, mentindo novamente pros amigos, e falando que como a neblina tinha chegado, todos poderiam descansar e aproveitar o restante da madrugada. Ok, não faz o menor sentido que mesmo o pescador tendo total conhecimento sobre a presença do Popeye nos arredores, já que ele mesmo alertou aos jovens que a neblina era perigosa, mesmo assim o cara foi contra tudo que ele mesmo disse, e decidiu pescar durante a noite no meio da neblina. Só faltou o imbecil colocar um letreiro de neon pedindo pro Popeye finalizar ele. E outra coisa que não faz o menor sentido é essa ideia maluca da Tara de abrir uma atração turística no meio do nada. Primeiro, que ninguém iria dirigir até ali para passar uma noite, ou sequer um dia num local onde já ocorreram diversos desaparecimentos e assassinatos reais, e que inclusive está interditado para investigação policial, ou seja, nem era para esses malucos estarem aí. E pensando bem, talvez eu tenha me equivocado, né? Porque definitivamente teria pessoas que iriam nesse lugar, mas construí-lo nesse momento é uma péssima ideia. E segundo, que forçar os amigos dela a trabalharem depois de 12 horas cansativas de viagem só faria com que eles fizessem tudo mal feito por estarem exaustos. Era melhor deixá-los dormir e começar os trabalhos no dia seguinte. Se bem que a inteligência não é o forte dessa galera, eles poderiam dormir o dia todo que não ia melhorar muita coisa. E assim, pessoal, já é a segunda pessoa que avisa sobre as coisas estranhas que acontecem ali quando a neblina chega, mas nenhum deles está sequer achando tudo isso estranho. Tá certo que essa mulher ali não parece regular muito bem da cabeça, mas isso aí seria só mais um motivo para não dormir nesse local com a maluca rondando a casa. E a maior prova de que a Tara não bate bem da cabeça é que ela sai à noite sozinha para ir atrás de uma maluca que estava praticamente ameaçando eles há alguns minutos. Porém, a Olivia serviu para nos contar algo útil, já que pelo visto, o Popeye só quer ter a sua velha casa de volta. Então desde que os jovens saíssem dali a tempo e se afastassem daquela propriedade, o Popeye não ia segui-los, e tudo ficaria bem. Mas é óbvio que eles não irão fazer isso, né galera? Afinal, eles são jovens, e a maioria só pensa em uma coisa. Preocupada com a segurança da sua filha, Laura tenta ligar algumas vezes para a garota, mas sempre cai na caixa postal, o que só deixava a mulher ainda mais apreensiva. Enquanto isso, o Dylan finalmente cria a coragem para contar o segredo da Tara. Então ele chama a garota para conversarem a sós, e diz que passou na faculdade que tanto queria. E inicialmente, a Tara fica muito feliz por ele, mas o rapaz conta que infelizmente ela ficava do outro lado do país, porém ele queria que a sua namorada o acompanhasse, pois já estava na hora de saírem da casa dos pais. Só que a Tara não gosta nada da ideia, já que não podia simplesmente abandonar a sua família na situação atual, o que faz os dois acabarem brigando, diferente do Nick, que estava numa pegação frenética com a Sky na jacuzzi, e a garota comenta sobre como o rapaz estava sedento naquele dia, e ao invés de elogiar a garota ou falar sobre qualquer outro assunto, o cara me manda que estava assim porque a sua namorada não queria ficar com ele no momento, deixando claro para Sky que só via ela como um step. Isso deixa a jovem furiosa, pois ela conta que realmente gostava do Nick, e pede que ele termine com a dona para ficar com ela, mas quando o cara se recusa, a Sky ameaça contar a verdade se ele não falar nada. Isso deixa o rapaz furioso. Então o Nick decide terminar tudo entre os dois, porque trair tudo bem, né? Mas terminar o relacionamento já é demais. E depois que o cara vai embora, a Sky aproveita para enviar uma mensagem à dona contando toda a verdade, mas ela nem percebe que a mensagem não tinha sido enviada por conta da falta de sinal. E quando a jovem estava aproveitando a jacuzzi, o Popeye a pega desprevenida, enforcando ela com a sua âncora, e em seguida afogando a coitada até que ela parasse de respirar. E eu vou falar pra vocês que o cara ainda tirou uma casquinha. Nesse momento, a Olivia aparece dizendo que eles eram as vítimas pelas quais o Popeye sempre esperou, e que agora o homem poderia ter a sua
vingança. Ao amanhecer, todos os jovens se reúnem na sala para baterem um papo e organizarem as tarefas do dia, mas não demora muito para eles notarem que a Sky não estava mais ali. Então, com medo de que seu caso fosse descoberto, o Nick mente que a viu pegar um táxi para ir embora durante a madrugada, pois de acordo com a Sky, ela estava com problemas familiares. Enquanto ali do lado, o Benny chega no Dylan e pergunta se ele acha que o rapaz tinha chance com a Carrie, mas o Dylan estava poucas ideias naquele dia e apenas fala pro rapaz fazer o que achasse melhor. Então, se sentindo um pouco encorajado, o Benny chega na garota dizendo que se conheciam desde os 5 anos e que queria saber mais sobre ela, convidando a garota para dar um rolê com ele. O problema é que a Carrie praticamente humilha o rapaz falando que nunca namoraria com o Benny e tira uma foto provocante, falando que o cara poderia fazer o que quisesse com aquela foto, pois nunca teria ela pra ele. Irritado, o jovem sai pistola da casa e vai fumar uma samambaia na floresta para tentar esfriar a cabeça. E depois de dar alguns minutos, o cara chega a um pier onde encontra um barco atracado. E aí ele decide xeretar o lugar para ver se encontrava algo interessante, mas o cheiro de algo podre o expulsa rapidinho. E ele nem fica o tempo suficiente para descobrir que o fedor vinha de um cadáver apodrecendo. Em seguida, o cara decide que é uma boa ideia jogar bilhar de bolso com a foto da sua amada ali no pier mesmo, mas o Popeye nem deixa o coitado se divertir, já que ele crava sua âncora bem na ferramenta do rapaz. Depois, ele faz algo digno de Mortal Kombat, arrancando sua coluna e depois a sua cabeça. E só faltou aparecer Fatality na tela para completar, mas o editor vai fazer a boa aí. Fatality. Ao anoitecer, o restante dos jovens se juntam em volta da jacuzzi para curtir um pouco, e vemos que a Terra já estava completamente bêbada, então a dona chega para tirar uma foto do pessoal, e é nesse momento que a mensagem da Sky chega, e só com o olhar da namorada, o Nick entende que a casa caiu. Então, quando ela vai embora, o cara nem perde tempo em segui-la. Bom, se a Laura estava preocupada com a sua filha e tem noção de que ela pode estar em perigo, principalmente porque a garota não atende às suas ligações, a primeira coisa que ela precisava fazer era checar se as chaves da residência do Popeye ainda estavam no lugar onde ela deixou, e se não estivessem lá, isso significa que com certeza a Terra tinha ido até aquele local amaldiçoado. Com isso, ela poderia avisar as autoridades locais sobre o acontecido e correr junto com os oficiais para prestar socorro aos jovens. E galera, essa mulher também poderia ser um pouco mais inteligente, né? Se ela sabe que o lugar é amaldiçoado e parece ainda esconder um segredo bizarro sobre aquela casa, no mínimo ela deveria esconder essa chave maldita para impedir que as outras pessoas fossem para lá. Quanto ao restante dos jovens, vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que eu não faço ideia de como a dona não percebeu que era uma corna antes, já que aparentemente grande parte das vezes que os dois se pegavam era no mesmo lugar em que a dona estava, e eles nem faziam questão de ficar muito longe da garota. Fora o fato dela não ter percebido que sempre quando o cara sumia, magicamente ele aparecia perto da Sky. E também tem o fato de que os dois estavam se pegando a céu aberto com todos na casa acordados, fora que nem deve ter táxi nesse fim de mundo, mas mesmo assim ninguém desconfiou do desaparecimento repentino da garota. E é impressionante o isolamento sonoro dessas casas, galera. Eu preciso urgentemente disso pro meu estúdio, porque essa garota aqui botou os pulmões pra fora e estava do lado de uma das cabanas, mas ninguém ouviu a garota gritando. Quanto ao Benny, o rapaz deveria tomar mais cuidado e não sair andando doidão na floresta. Primeiro, porque ele poderia acabar se perdendo, e segundo, porque se um animal selvagem o atacar, o garoto não vai ter reflexos rápidos o suficiente para se defender, fora que nem dá pra ver nada se aproximando no meio dessa neblina densa. E por falar em neblina, inicialmente eu pensei que o Popeye poderia estar vivo, mas depois de ver ele surgindo do lago totalmente seco, já podemos imaginar que esses caras copiaram na cara dura a história do Jason Voorhees e do Freddy Krueger. Mas isso também demonstra que não temos como finalizar essa criatura, pois mesmo que ela tenha presença física, o Popeye não está vivo para que possa ser morto novamente. Então fugir é a nossa única opção, tentando distrair o Popeye, para não levar uma ancorada nas costas, ou no amiguinho como aquele coitado levou. Enquanto o pessoal vivia um drama adolescente na casa, a Laura começa a entrar em pânico por não conseguir falar com a sua filha, então ela tenta ligar para a polícia, mas eles dizem que só podem considerar alguém como desaparecido se a pessoa tiver sumido por 72 horas, por isso ainda não poderiam ajudar em nada. Como se não fosse o suficiente, sua amiga June aparece para aumentar ainda mais o seu medo, dizendo que encontrou o diário do Dylan e viu um monte de planejamento para reformar a casa do Popeye. Com isso, a Laura decide olhar se os garotos levaram a chave da casa, e finalmente descobrem que a sua filha realmente foi para aquele lugar amaldiçoado, e o George fica meio fora dessa conversa, sem entender nada do que estava acontecendo. E aí ele exige respostas. Voltando ao drama adolescente, Nick e a dona vão conversar em uma cabana afastada, e a jovem pergunta o porquê do seu namorado ter traído ela. Então o Nick manda o papo mais cara de pau do mundo, dizendo que só estava carente, pois a sua amada não estava relaxando com ele, mas que a Sky foi apenas uma diversão momentânea, pois não via ela como a sua futura esposa. Com isso, a dona percebe o traste com quem estava, e decide terminar com o maluco dando um belo tapão na sua cara. O problema é que quando ela estava voltando para junto dos outros, ela percebe que alguém tinha furado os pneus dos carros com um machado, e pensa que tinha sido seu ex-namorado maluco, então ela decide voltar para tirar satisfação. Em paralelo, o Nick fica furioso por ter perdido a dona, e começa a socar freneticamente uma tábua de madeira até suas mãos sangrarem, e uma parte da madeira se quebrar, formando uma ponta afiada. Nesse momento, o jovem ouve algo voando pela janela, e percebe que era uma lata de espinafre. Com isso, uma neblina densa começa a se formar dentro da cabana, e do nada o Popeye surge das sombras, iniciando uma luta com o rapaz. O Nick até consegue se sair bem no início, conseguindo derrubar o assassino e descendo a porrada nele, mas infelizmente o garoto não era páreo para a força sobre-humana daquela entidade, que consegue
consegue quebrar o braço do garoto e depois cravar a sua cabeça na estaca que o próprio Nick criou. Pouco tempo depois, a dona aparece para falar com o jovem, achando que foi ele quem furou os pneus, mas ao se deparar com o corpo do Nick, ela percebe que tinha algo errado. E aí ela ouve alguém do lado de fora, e ao abrir a cortina, vê a Olivia olhando para ela com a maior cara de psicopata, e entende que corria perigo. Então o Popeye novamente aparece das sombras, assustando a jovem, que corre em direção aos seus amigos para avisar do perigo que estava por vir. O problema é que ela acaba caindo em uma armadilha do Popeye, que aparece dirigindo um cortador de grama gigante que ele tirou da bunda, e começa a picotar a garota como se fosse carne moída. Indo para o Dylan, o garoto vai acordar a sua namorada para dizer que todos os seus amigos tinham desaparecido, e juntos, eles saem para procurar o pessoal e acabam se encontrando com a Cat, que diz ter procurado a galera em todo lugar, mas não tinha achado ninguém. Assustada, a Tara pensa que eles poderiam estar no lago, e fica com medo de que as lendas fossem reais. E então ela sai para procurá-los, e passa pela velha casa do Popeye, onde ela encontra uma estranha foto que parecia estar faltando um pedaço. Com isso, ela volta até os seus amigos para mostrar o que encontrou. E os outros dois contam que os seus pais também tinham uma foto idêntica, mas com a mesma parte queimada, como se estivessem tentando esconder alguém daquela imagem. Mas seus amigos dizem para deixar isso para depois, já que deviam voltar para casa e esperar os outros. O problema é que nesse momento eles ouvem os gritos da dona e correm para ajudar a amiga, mas infelizmente chegam tarde e encontram apenas os restos picotados pelo Popeye. Com medo de serem as próximas vítimas, os 3 sobreviventes tentam fugir, só que infelizmente a Cat acaba tropeçando e se separando dos seus colegas, pois estava sendo perseguida pelo Popeye. Em paralelo, os pais do Dylan e da Tara chegam no local para resgatar os seus filhos, e assim que saem do carro percebem que tinha um vulto correndo em volta deles, e achando que poderia ser o seu filho, a Jane se aproxima para ajudá-lo, mas é surpreendida pelo Popeye, que a sufoca com a sua âncora com tanta força que os olhos da mulher pulam para fora da cabeça. E vendo que aquela coisa pretendia atacar a sua esposa, o George se prepara para lutar com ele, mas num lapso de sanidade, ele percebe que isso seria um erro e decide apenas fugir com a sua mulher. Ok, eu tentei manter a calma durante essa porcaria aqui que eles chamam de filme. Eu relevei muita coisa absurda aí, mas galera, olha isso daqui, pessoal, olha essa merda. Simplesmente eu não consigo entender a preguiça de um ser humano pra fazer isso. O cara colou a porcaria do machado no pneu do carro. Eles simplesmente não quiseram esvaziar essa porcaria, nem tentaram fazer um efeito especial. Se bem que fazer um efeito especial pra esvaziar um pneu é o cúmulo, né? Era só levar a porcaria de uma bomba e esvaziar essa merda e depois encher de novo pra ir embora. Essa BMW aí com certeza é do diretor ou do roteirista desse lixo de filme, e ele emprestou pro pessoal usar nas filmagens, porque não faz sentido, já que com certeza alugar uma deveria ficar mais caro que o valor total que pagaram de cachê para os atores dessa abominação, que eles chamam de filme, né? E nem adianta vir falar que não tinham grana pra fazer o filme, e que ele foi rodado com um pastel e um caldo de cana, porque esse lixo aqui é do mesmo universo que o Ursinho Pooh Sangue e Merda, e o cara responsável por essa podreira tá rico. Se ele não gastou toda a grana em tóxicos e relaxadoras profissionais, né? Ele poderia comprar a porcaria de uma bomba pra encher o pneu do carro pra esvaziar o pneu. E sim, eu tô exagerando por conta de um pneu, mas foi tão difícil prestar atenção nisso aqui que até o cooler do meu computador girando tava mais interessante que esse povo conversando com esses diálogos sem sentido e uma burrice sem tamanho. Mas enfim, agora que eu tô mais leve, se tem sinal de celular nesse fim de mundo, galera, dava pra fazer duas coisas que poderiam salvar a vida de todos. A primeira, obviamente, seria ligar para a polícia e pedir um resgate dizendo que estavam sendo perseguidos por um assassino, e o próximo passo seria ligar para os seus pais e também pedir ajuda, apesar de que são 12 horas de viagem da cidade mais próxima até ali, então eles teriam que arranjar uma forma de sobreviver até a cavalaria chegar. Porém, se a coisa apertasse demais, não podemos esquecer que tem um pier a poucos metros de distância da casa, então no pior dos casos, os sobreviventes poderiam tentar roubar o barco e dirigir até a margem do outro lado, pois como sabemos, o Popeye só consegue se manifestar nas redondezas do lago e perto da sua residência, então quanto mais longe de lá eles estivessem, maiores as chances de sobrevivência. E como eu disse antes, pessoal, lutar corpo a corpo com o Popeye é uma burrice sem tamanho, já que mesmo que ele não soubesse da lenda, o que não é o caso aqui, ainda dá pra ver que só o braço desse maluco tem mais veia que a testa desse cara aqui, então cair na porrada com ele seria pedir para apanhar mais que o Whindersson Nunes apanhou do Popó. E agora também sabemos que o Popeye tem um novo poder, que é spawnar veículos que nem no GTA usando códigos, porque não tem explicação para ele ter tirado um cortador de grama da bunda assim do nada. Quanto aos carros, galera, mesmo que ter estourado os pneus tenha ferrado um pouco, o que ele não fez, né? Porque quem fez essa porcaria tava com preguiça, mas para viagens longas é sempre importante levar um step para o caso do pneu furar. Isso com certeza vale para uma viagem de mais de 12 horas. Portanto, isso aqui foi mais por falta de preparo dos garotos, pois se tivesse um step, era só trocar o pneu e sair dali o mais rápido possível. Sem contar que a maioria das BMW tem um pneu run flat, que mesmo furados aguentam rodar por um tempo. E eu não posso dizer se aguentaria uma machadada, mas essa machadada aí nunca foi dada, então dá pra dizer que eles poderiam sair dali com o carro. E falando dos sobreviventes que restaram, essa galera realmente não merece ficar viva, porque eles já perceberam que um a um, seus amigos estão desaparecendo, e que isso tende a acontecer quando eles se afastam do grupo. Então a melhor coisa a se fazer seria permanecerem juntos e irem até alguma cabana que tivesse sinal para pedir ajuda, antes que eles se tornem os próximos a sumir.
No meio da correria, eles acabam encontrando o Dylan e a Tara, e é só nesse momento que eles percebem a ausência da Cat, que estava tentando de todas as formas escapar daquele lugar. Por sorte, ela acaba encontrando o carro do George e decide que iria dar o fora dali, já que o maluco esqueceu a chave dentro do veículo. Porém, a energia sobrenatural do Popeye não permite que a jovem ligue o carro, e com uma força sobre-humana, o assassino tomba o carro, ferindo a Carrie e abrindo um buraco no tanque de gasolina. Com isso, Popeye joga um fósforo no rastro de gasolina e explode a coitada lá dentro. Não demora muito para os outros 4 sobreviventes chegarem no local da explosão e perceberem que tinham perdido seu único meio de fugir dali. Então eles correm até uma das cabanas para tentarem se proteger, e o George exige respostas do que realmente estava acontecendo. Então, sem ter escolha, a Laura decide abrir o jogo, contando que todas as histórias que ouviram sobre o Popeye nesses últimos 15 anos foram uma mentira, já que ele nunca matou ninguém, e ela sabia disso pois foi a sua professora há muitos anos atrás. Só que por alguma razão, todos na cidade, incluindo a Laura, começaram a ter pesadelos horríveis com o Popeye, e os sonhos mandavam eles reconstruírem a casa, e que mantivessem ela inteira para que tivesse um único dono, o Popeye. Por isso todos a cidade ficavam transferindo a escritura daquela casa, já que todas as pessoas que a possuíam acabavam batendo as botas misteriosamente, e que apesar do Popeye sempre ter sido um garoto inofensivo, ele sempre sofria bullying, e por isso começou a ser agressivo com as outras crianças, mas a Tara tentou ajudá-lo, só que isso fez com que ela se machucasse, e temendo pela segurança da sua filha, a Laura se juntou com os outros pais para dar um fim no Popeye, já que enquanto ele estivesse vivo, seria um perigo para todos, e por isso ela foi junto deles atear fogo na casa do garoto. Porém, os jovens nem têm tempo de absorver essa notícia bizarra, já que a Olivia aparece e entra na casa pegando todos de surpresa, e esfaqueando o pai e a mãe da Tara. Em seguida, a maluca conta que tinha certeza de que o Popeye não iria machucá-la, pois ela foi a única que lhe deu um pouco de amor, por isso seu irmão Popeye amava a garota. E a Olivia conta que o garoto tinha um ótimo coração, pois quando ela era trancada pelos pais malucos do porão, o Popeye ia levar comida pra ela, e ficava junto da garota lhe fazendo companhia. Por isso, a Olivia odiava que alguém o deixasse mal, e que agora tudo que seu amado irmão podia fazer era viver na neblina e assombrar os sonhos dos seus assassinos. Com isso, a jovem parte pra cima do Dylan, que tenta se defender usando uma frigideira, mas é facilmente desarmado e derrubado. Só que antes da Olivia finalizá-lo, a Tara joga um galão de gasolina em cima daquela psicopata, conseguindo pegar o seu namorado e sua mãe para fugir dali. Mas quando estavam prestes a sair da propriedade, a Olivia aparece atacando a Tara e tenta finalizá-la. Porém, antes que o pior acontecesse, o Dylan saca um isqueiro do bolso e joga ele na assassina, queimando ela viva. E quando achavam que finalmente iriam ter um pouco de paz, o Popeye aparece finalizando a Laura e partindo para cima do Dylan, o espancando brutalmente. Mas a Tara não deixaria esse lunático tirar mais ninguém dela, então a garota corre até o cortador de grama que o Popeye usou para finalizar a dona e começa a dirigir em direção a ele. Nesse momento, o Dylan usa a corrente da âncora para derrubar o assassino no chão, fazendo com que a Tara conseguisse triturá-lo até a morte. Juntos, o casal comemora a vitória daquela noite e decide que agora, que não tinham mais pais, iriam morar juntos e seriam a família um do outro. Só que antes de irem embora, o Dylan entra em pânico ao perceber o Popeye novo em folha indo para cima da sua amada, atacando-a e mostrando que sua alma penada nunca poderia ser morta 2 vezes. Bom galera, obviamente esse lugar inteiro tá amaldiçoado, porém como só existe gente estúpida nesse lugar, vai ser difícil eles sacarem isso, e provavelmente vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Floresta dos 100 Acres. As pessoas serão proibidas de entrar para impedir que mais mortes aconteçam. Talvez a única maneira de acabar com o Popeye, caso ele seja algum tipo de espírito vingativo, é usar a estratégia Winchester, salgar e queimar os ossos e todos os pertences do marinheiro. Não me perguntem como é que ele morreu criança e cresceu pra virar esse adulto aí se ele for um espírito. Depois daquele machado lá eu tô cagando pra lógica dessa porcaria. Se nem o filme se leva a sério, por que eu vou levar? Vai ver o mundo espiritual nesse lixo aí e passa o tempo igual o nosso. E tentando outra abordagem, pode ser que o Popeye sobreviveu ao fogo e virou uma criatura igual ao Ursinho Pooh e o restante da tropinha. Então o fogo também poderia ajudar. Afinal, ele deve ser um grande trauma para o Popeye, e foi o que funcionou com a Olivia. Se é que funcionou, né? Porque afinal, em um próximo filme ela pode voltar inteira, apenas porque sim. Fala galera, esse foi como derrotar a vingança do Popeye. E se vocês se encontrassem com esse Popeye macabro, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se você fosse chamado para passar a noite em uma mansão e precisasse manter um bilionário vivo a noite inteira para ganhar uma fortuna, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de comer bastante espinafre para ficarem fortes que nem o Popeye.